Quando é em preto e branco, assim, tem, sabe? Ah, não, o que aconteceu e tal. Sabe, quando é tipo fora da gravação, mas é uma coisa que vai deixar legal. Eu vou tentar fazer. Vocês deviam fazer. Olá, queridos amigos do Rebu, estamos aqui hoje para mais um Rebu e Cerveja, um programa hoje de peso, hein, 10? Porque a gente tem aí um convidado especial para esse programa, o Rui Leon ainda Correia Júnior, conhecido como Rui, meu irmão. Rui também meu amigo, né? Então, hoje, né, a gente está aqui, inclusive, para falar aí de um tema sobre história, de algum modo, porque é um livro que remete diretamente a um momento histórico. O Rui Júnior também é historiador, tal qual o 10, os dois fingem muito bem. E hoje a gente vai falar sobre Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi, certo? Como assim, não? Vocês não sabiam? Vocês me chamaram pra falar, tu é um homem, mano. Não, a gente vai falar sobre o Assim Foi Auschwitz. Então, galera, obrigado, até mais. Zoeira, cara. Então, só pra começar, né, vocês perceberam aí, não tem a piadinha de entrada do vídeo. Não teve a piada inicial justamente porque a piada normalmente ela tem a ver com o livro, né, com o tema, e a gente não acha que é o tema de fazer piada. Claro. O próprio Chaplin aí se arrependeu, né, de fazer piada com o nazismo, porque ele fez em 1942, antes de todas as descobertas aí que foram trazidas em relação ao livro. E também outra coisa que é importante lembrar é que aqui, né, não tem a discussão se o nazismo é de esquerda ou de direita. Né? Ele é de A gente sabe que é de esquerda. É de direita, claro. Né? E pronto. E não vou explicar isso daí. Né? A gente não vai explicar isso daí no vídeo porque não cabe a nós. Não. Né? Bom, então foi uma brincadeira no começo, a gente não vai falar sobre o Assim Foi Auschwitz, depois vou mencionar um pouco a respeito da obra, mas o tema então do Rebu e Cerveja dessa vez é Isto um Homem, né? Não vou dizer a primeira obra do Primo Levi, porque ele escrevia algumas coisas antes, mas a obra que dá aí, né, conhecimento mundial para ele acaba se tornando um autor mundialmente lido, graças a É Isto um Homem, que é um relato, né? Um relato das suas experiências em Auschwitz. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra, começando aí, como de costume, falando um pouco da biografia do autor, né? O Primo Levi, então, para quem não sabe, ele é italiano, né? Formado em Química, isso é muito importante para entender como é que ele sobreviveu, né? Ele é um sobrevivente de Auschwitz. A sua literatura, então, está dentro do quadro da literatura de testemunho, né, que são relatos testemunhais desse evento traumático que foi, enfim, os campos de extermínio nazistas, né? E o Primo Levi, ele até, né, ser levado para Auschwitz, ele, enfim, nasceu em Turim, na Itália, né, em 1919, se não estou falando besteira, e se formou em Química na Universidade de Turim. Inclusive dá para vocês verem aí o diploma dele, né? No diploma dele ele se forma ali, acho que em 40, já tinha tido as leis raciais na Itália, e no diploma está escrito razza ebraica. Então, né, eu fiz assim porque, enfim, tá italiano. E ele só consegue se formar porque ele já tinha ingressado na universidade antes das leis raciais na Itália terem sido, enfim, implementadas, né? Ele vai para Auschwitz em 1944, em fevereiro de 44 ele é preso, quando ele já estava lutando junto com os partisãs contra o regime fascista na Itália, né? E aí ele primeiro é levado para um campo de concentração na Itália, onde eles viviam relativamente bem, né? Inclusive tem um momento que ele fica se arrependendo de não ter comido um macarrão, né? No livro ele fala assim que quando ele é dado a notícia no campo de concentração na Itália que ele ia ser levado para Auschwitz, em 44 ele estava comendo um macarrão e ele para de comer, né? Ele menciona isso várias vezes no livro. Enfim, o contexto da fome ali era severo. Então a ideia é a gente analisar esse livro, falar um pouco sobre
o É Isto um Homem e sobre o Primo Levi, a sua obra, certo? Bom, vamos fazer uma sinopse, então, falar rapidinho, né, do que trata o livro. Manda aí, 10, qual que é a história? A sinopse do livro, ela não tem muito segredo, né? É um cara que ele estava, como você mencionou, né, estava na Itália, lá no campo de concentração. Ele vai começar a contar a história dele justamente a partir do momento em que ele é tirado do campo de concentração italiano e é levado para o campo de concentração de Auschwitz. E aí ele vai narrar todos os acontecimentos que ele consegue lembrar dele nesse campo de concentração, desde o momento que ele é levado para lá até o dia que ele é salvo, né, desse campo de concentração, que ele consegue se libertar desse campo de concentração. Então, assim, não tem, né, não é um... Inclusive, acho que foi uma das coisas mais complicadas que eu li esse ano, no sentido de... Não de entendimento do texto, né, mas no sentido dos sentimentos que o livro vai provocando. Não tinha lido, né? E aí eu li pela primeira vez esse ano e foi um livro que ele me deixou assim... Acho que foi o livro que me deixou mais impactado, assim, no sentido de entender a mentalidade humana num sentido extremista, né? Que desumaniza totalmente todas as pessoas que estão colocadas no contexto do campo de concentração de maneiras diferentes, né? Mas que é justamente o questionamento do autor e a história desse livro, ela passa por isso, né? Ela passa por esse processo de desumanização que vai acontecendo aí ao longo do tempo e dá uma noção pra gente muito diferente daquela que o cinema coloca pra gente um pouco do que é os campos de concentração, né? Ele tira pelo menos eu senti isso, né? Que ele tira todo o heroísmo do judeu sobrevivente no livro, ele coloca como... Sei lá, ele coloca de uma maneira que pra mim foi... Ele fala, eu sobrevivi por um acaso. Isso, exatamente. Eu sobrevivi por um acaso e eu acho que tem uma outra coisa também. Ele não é nada condescendente com os próprios judeus, né? Eu acho que essa é uma questão muito curiosa, assim. Não curiosa no sentido, né, porque é um tema muito delicado, né? Então, para falar... Mas é curioso também, não tem como negar que é curioso. Claro, a gente quer saber como é que era lá. É claro que é curioso, e inclusive tem um historiador, aquele que está naquela coleção da Kozak Naif de vários textos, tá ligado? Vários textos da Kozak Naif de história, sobre história da história nova. A gente põe o nome dele aí depois. Tá por aqui. Nova história? Eu acho que é o Rosenwood, o Rosenstudio, um cara que vai falar do resgate da narrativa. Tá, é aquele Nova História Perspectivas ali, ó, dá uma olhada lá. Isso, mas é no do verde. Tá, você tem laranja, a gente tem o contrário. Eu tenho o verde. Esse aí é o que tem o texto do isso é música branca. Quem tem o juiz e o historiador. Inclusive, até interessante a gente falar sobre isso só aqui, né, pra a gente ter mais da história. Que normalmente a gente tende, eu não sei, né, nas suas aulas, mas na minha eu tendo a ensinar os alunos a gente não julgar o processo histórico. Né, tipo assim, não julgar o comportamento humano dentro dos processos históricos, tipo, falar assim, tal governo foi ruim, foi bom, não sei o que lá, mas eu acredito que no caso do nazismo é ponto pacífico de que o nazismo ele tem que ser julgado pelo historiador, na minha opinião, como um negócio, como um processo negativo da nossa história. Assim, pra mim é o único momento histórico que a gente consegue... A escravidão também. A escravidão também, mas assim, o nazismo como plano de governo, como tática de governo, como ideologia. Eu acho que é a única que a gente consegue julgar como negativa na sua totalidade. Que tem um negócio que assim, o nazismo ele há um momento ali, né, em 29 de janeiro de 42, se não estou enganado, quando a solução final tem um horário, inclusive, né, porque eles estavam fazendo aquele grande congresso do SS. Logo após eles se atolarem na União Soviética, né? Isso. Logo após a derrota. Eles vão botar em andamento o plano da solução final dos judeus, que é o extermínio completo. Ele, não posso estar enganado, mas é o único projeto de extermínio completo, né, não vou dizer etnia, porque judeu não é etnia, mas de pessoas específicas, né, de um grupo,
que é colocado em plano, que é colocado em andamento e que envolve 22 países, né? Eles estão pegando judeus de 22 países e exterminando em 4 países. Isso eu acho que é uma coisa única na história. Então não tem como a gente não se escandalizar com isso. E o És tu um homem, eu acho que ele traz uma coisa que é mais importante até, né, em relação a isso, que é o seguinte. Quando a gente fala assim, por exemplo, mataram 6 milhões de judeus, né? 22 países, um plano de extermínio gigantesco, isso não causa o mesmo impacto que causa quando a gente pega um livro como o É Isto um Homem e lê menos pela sua visualidade do extermínio e muito mais pela poeticidade que ele consegue imprimir para esses eventos, né? Isso eu acho que é foda, assim, porque o Primo Levi ele só consegue contar o que ele conta porque ele é um cara muito hábil literariamente, né? Aí cabe inclusive um dado biográfico, ele foi aluno do Cesare Pavani, que é um dos poetas mais formalistas assim da Itália, e ele foi aluno do cara, assim, direto, né? Então era um cara que tinha um domínio da literatura clássica gigantesca e ele usa isso para poder, enfim, como chave de leitura das experiências dele. Por isso que tem tanto impacto, eu acho. Interessante, sabe, que é muito louco, que tem impacto, mas na época, quem vai avaliar o livro é a Natalia Ginzburg, a mãe do Carlo Ginzburg, historiador. É ela que vai avaliar o livro chega acho que é Enaldi, isso, a grande editora italiana, claramente de uma orientação de esquerda, né? E tanto ela quanto o Ítalo Calvino, e eram 3 avaliadores, né? 3 grandes literatos. Ela leu É Isto é um Homem e ela fala, cara, ainda não é a hora da gente publicar isso aqui. Sim. Porque ele publica em 46, né? Então 46, é muito recente. É muito recente. Não, é a grande primeira narrativa, talvez junto com aquele documentário, você que é do cinema, O Sombra e Neblina. Não conheço, mas... do Alain Resnais. Do Alain Resnais. Então, porque ninguém tinha muita dimensão, a real é essa, assim, as pessoas sabiam... O Sombra e Neblina, o Noite e Neblina, na verdade, ele vem na década de 50. Se eu não me engano, com as imagens, é muito impactante, usando as imagens do resgate e tal. O Primo Levi, cara, e ele publicou a edição, e eu tenho muito interesse na recepção, né? Eu acho assim, como historiador, eu também tenho muito interesse, quando eu pego o livro literário, pensar um pouco na recepção. E isso ajuda a gente a fazer, acho que 2 tipos de leitura do Primo Levi. A primeira delas inclusive a gente fez até um programa aqui sobre editoras e edições, né? Eu vi, foi muito bom. Eu sou o fã número 1 do Rebu. Talvez. Por isso que eu fui o primeiro convidado. Que é o maior fã, com certeza, né? Com certeza. E o de maior peso. Também. Mas assim, a gente estava até falando sobre isso e é interessante a gente tentar entender como que, por que esses livros eles chegam até nós, né? Porque, por exemplo, quando eu estava fazendo um programa sobre o Diário de Anne Frank, sempre, a gente nunca faz essa pergunta, né? Mas por que publicaram o Diário da Anne Frank, né? Será que foi só ela que escreveu um diário? Será que só ela que tinha? Né? Então, qual que foi o caminho dado, né, a essa questão? E aí, eu lembro que tem um envolvimento lá da comunidade judaica, né, buscando essas memórias do Holocausto, porque até o Primo Levi fala, né, tipo, quem vai acreditar na gente? Tem uma questão fundamental depois disso, né? Quem vai acreditar nisso aqui, tipo, porque o negócio é surreal, né? Essa é uma questão, né? Essa é uma questão. Surreal. Essa é uma questão da narrativa que pega muito, não só no Primo Levi, que eu deixei na sala lá. O livro. Eu pego lá, peraí que eu vou pegar mais cerveja. Pega lá mais cerveja e aí vocês conseguem editar, né? Sim. Bom, então a gente estava falando sobre memória, certo? Como é que essa memória chega até nós e como é que os sobreviventes, né, eles vão lidar com essa narrativa. Como é que essa narrativa vai ser contada? Mas a gente estava falando antes, vamos só voltar um pouco antes, você estava falando sobre a Natalia Ginzburg, o Ítalo Calvino terem sido os primeiros a ter lido aquilo e não terem aceitado porque falaram que não era o momento, né? A Natália eu sei que sim, o Ítalo eu sei que fazia parte do comitê editorial. Certo. Porque a gente sabe que quem é que diz e fala assim, olha, não é o momento. É a Natália. É a Natalia Ginzburg. Bom, para quem não sabe que a Natalia Ginzburg, ela é uma escritora muito importante do modernismo italiano, né? Tem léxico familiar
mãe do Carlos Ginzburg, que é talvez um dos... talvez não, né? É um dos grandes historiadores do século XX, e proponente da microhistória, né? Que inclusive é muito afeito a esse tipo, que é interessante, muito afeito ao historiador se valer desse tipo de narrativa, né? Um relato do micro, testemunhal, né? Tem um dos livros que eu sei que a gente gosta muito aqui, inclusive, que vale inclusive um Rebô e Breja, me chame. Sim, Queijos Vermes. Queijos Vermes. Saiu um filme, aliás, que não é tão 2015, bom. Que não é tão, 2015 já, faz um tempo. Mas o interessante é pensar essa ideia da recepção, né? Porque já havia outro livro tendo sido lançado anteriormente relatando o drama dos judeus, que é o Estado Secreto, que não foi escrito por um judeu, mas por um católico, né? Que é o Jan Warinsky, se não me engano. Que é um livro muito emocionante, aliás. Tem um diário também de 45, o Diário de Enneberg, né? Que tem resenha aí no canal também. Havia algumas narrativas pululando ali. Sim, você tem coisas. Ele, inclusive, o próprio Jan Warinsky, ele faz parte do Estado Secreto polonês, que era uma resistência polonesa, né? É uma história muito bonita, porque ele é um católico e ele passa pela SS, é torturado e vai aos Estados Unidos tentar convencer os norte-americanos que eles tinham que intervir diretamente porque os judeus seriam eliminados. Essa é a grande questão dele. Ele vai lá, isso em que ano? Você sabe? Ele tá ali, em 40... Agora eu não vou arriscar dizer pra não falar bobagem, mas... Não, a gente põe ele depois. Né? Você põe ali a data, mas, e vale muito a pena conhecer. É um livro pouco conhecido, só que quando foi lançado, ele é um boom, assim, é um best-seller, vende horrores nos Estados Unidos, e ele tem um dos depoimentos mais impactantes num documentário que eu já quero deixar uma dica aqui, e também ligar ao Primo Levi, que é o documentário do Shoah. Ah, tá. 9 horas. São 9 horas. Pra você ver aos poucos, mas tem ele falando, né? E é muito interessante porque aí traz uma questão com o Primo Levi, que é o quê? Eu que sou historiador e professor, e o Cláudio a gente que é professor, né? Eu, por exemplo, eu tento hoje evitar nas aulas, muito fortemente, evitar mostrar imagens do Holocausto. Primeiro porque eu não sou o da Atena, tá ligado? A águia desce lá e mostra o helicóptero da Atena. Sim. Eu não sou da Atena e acho que tem um sensacionalismo. E tem a ver com o historiador que a gente falava da história. Ele fala que, mano, há um voyeurismo, né? Porque os vídeos mais assistidos do nosso canal são os vídeos sobre nazifascismo. Tipo, a gente faz um vídeo sobre nazifascismo, tipo, a gente não tem muitas visualizações, mas... né, as visualizações... eu fiz um vídeo sobre o Caveira Vermelha Encarnado, que é sobre nazifascismo, tipo, do gibi, né, da Marvel, e tipo, ele bateu 2.000 visualizações, assim. E os outros não chega mais ou menos. Não chega nem. Vai bem. Inclusive, um vídeo que foi muito visualizado também foi o vídeo sobre a trégua. Foi a trégua. Que é a sequência direta do É Isto um Homem. Né? Que é o momento. O da trégua, tem o da Anne Frank, que também, tipo, a galera viu mais de 100 visualizações. Sim, assim. Então, é um interesse. Mas eu acho que aí tem um lado que é o seguinte, né? Quer queira, quer não, esse é um momento histórico que gera muita curiosidade. Você quer saber o que foi aquilo, né? Você quer saber, você quer entender o que aconteceu ali, certo? Então eu acho que tem essa curiosidade. É o que mais produz filmes, né? E que levou um paradigma da crise do conhecimento. Como é que se explica isso, né? Você tem um paradigma enfim, relacionamento entre as nações que é refeito. O próprio julgamento de Nuremberg é base para projetos internacionais. Sim. A intelectualidade inteira vai se mobilizar para tentar explicar isso, né? Porque a Hannah Arendt vai escrever A Banalidade do Mal, por exemplo, o Lukács vai escrever o Assalto à Razão, né, que não tem tradução em português. Né, o Horkheimer e o Einstein questiona o que é, o Freud fala também sobre a questão, começa a falar, né, a voltar naquela ideia dele do recalque, da pulsão pela morte, né, de tudo isso por causa do nazismo também. Então vira um debate internacional. Eu acho que toda a galera dali pra frente, se não escreve sobre nazismo,
escreve com base em alguma coisa que tá ali. Isso. Não, total. Mas aí eu queria voltar a essa ideia da publicação Vai ser lá, a primeira. vai lá. Porque eu acho que ele tem uma coisa do caramba. Porque quando você leu o livro, você vê que ele tem uma preocupação muito grande de coisas que hoje ele não precisaria explicar. Ele tem, ali quando você vai ler, claro, tem todo o elemento da reflexão mais profunda da condição humana, e eu acho que essa é uma questão também que faz o Primo Levi não ser um relato do Holocausto factual, né? Ele tá buscando isso para pensar também a condição humana do jeito mais profundo, e é por isso que eu acho que ele não é condescendente com os judeus nesse aspecto, né? E também não tem o lance... O que você quer dizer com ele não ser condescendente com Cara, os judeus? ele não apresenta eles como uma... ele apresenta como, claro, são vítimas, né? São, mas não como vítimas inocentes. Ou como um mero relato de uma denúncia, que já seria importante para a época. Sim. Né? Mas, por exemplo, ele vai omitindo, por exemplo, coisas que ele mesmo, ele não é condescendente com ele mesmo. Sim, tá. Tem uma parte do livro que ele fala assim, cara, eu aprendi a não ser roubado. Sim, isso é uma... Mas se eu roubar, se eu puder roubar, eu vou roubar. Isso é um drama, né? Porque não só para ele, mas acho que para todas as pessoas que vão escrever depois, e por isso que muitos decidiram não falar mais nada, porque existe um sentimento de culpa, né? Por que eu sobrevivi? Por que sobrevivi, total. E muitos sobreviveram porque foram obrigados a fazer coisas que não dá para se orgulhar, né? Sim. Então... E eu achei muito louco, assim, agora, né, falando já entrando na obra, que o quanto que ele mostra que o totalitarismo e o autoritarismo no nazismo, ele é um campo aberto da corrupção e da filha da putagem, assim. Você vai desmonetizar seu vídeo, foi um palavrão. Tudo bem. Ah, tá. Não tem monetização nenhuma. Da filha da mãezagem. A gente já não tem monetização, cara. Se eles fizessem isso pra ganhar dinheiro, eles droga. Fudido, e agora? Então, não, mas assim, como que o nazismo ele é até esqueci a palavra, mas não é um catalisador, né? Aquele negócio da química que você potencializa, como que ele é um catalisador da corrupção e da bandidagem, assim, da ladroagem, né? No sentido mais bruto da coisa, porque ele vai mostrando que todo mundo dentro do campo de concentração é, de alguma forma, corrupto, corruptível, traidor e consequentemente, o mais desumano possível dentro de uma cadeia que ela é totalmente instintiva, porque ele mostra como que os nazistas, de alguma forma, é isso que você estava falando, acho que creio que da condescendência, que eles também tentam, de alguma forma, sobreviver dentro do próprio sistema nazista, fazendo coisas que talvez eles mesmos não queriam fazer, assim, sabe? Ele fala isso um pouco sobre os soldados da SS, né? E sobre aqueles caras lá que, tipo, tá todo mundo ali perdendo a sua humanidade e tentando garantir que ninguém vai ser fuzilado a qualquer momento por qualquer outro que é superior, etc. E tem várias, né? Eu acho muito louco a hierarquia do campo de concentração, que a gente, vamos pensar na nossa memória infantil, né? Pelo menos assim, porque a gente assiste muito filme e tal, e aí os filmes eles costumam colocar, né, nazistas versus o mundo. E aí ele vai meio que colocando, por exemplo, aquele lance que ele fala do muçulmano, né, dentro do campo de concentração. Que é tipo, mano... Que não tá ligado a uma religião, né? Que não tá, isso, é um termo pejorativo. Não é islâmico, né? Isso, Não tem nada a ver com ser islâmico, não. Que é aquele cara que já não tá mais aguentando trabalhar. Então, e aí ele coloca aquela questão do muçulmano, que era o cara que não tava mais aguentando trabalhar, não tava mais aguentando fazer nada, e de como todo mundo quer, mano, fala, sai daqui, cara, vai se fuder, eu vou morrer por sua causa. Cara, tem uma passagem muito marcante, eu não sei se tá no... se tá no Isto é um Homem, se tá no Sobreviventes ou Afogados... Fala aí que eu só li o Isto é um Homem, talvez eu tá no Foi Assim Auschwitz, que ele fala do cara que pega o cigarro em troca de pão. Acho que aqui tem. Não tá aqui, na verdade... não tá no Isto é um Homem, não. Eu acho que tá no... Ele...
ele na verdade, existe um câmbio ali, ele tem um momento que ele fala do sonho, que tem um lance do cigarro, mas em nenhum momento há uma troca de cigarro por pão. Sabe, não é isso? Não, isso eu tenho certeza. Assim, não, a parte que eu falei, eu abri aqui bem na parte que eu falei agora. Ele fala, em conclusão, o roubo na fábrica punido pelas autoridades civis é autorizado e incentivado pelos SS. O roubo no campo, severamente reprimido pelos SS, é considerado pelos civis como operação normal de troca. E aí ele vai falando, né? Isso, mas isso é um sistema que o próprio nazismo impõe no campo para que os prisioneiros eles sejam os predadores de si mesmo, né? Então você tem vamos falar um pouco da sinopse do livro, tá? O livro ele vai contar basicamente a partir do momento em que o Primo Levi ele é preso em fevereiro de 44 na Itália e ele vai ser levado de trem. Ele conta então a saída de trem até a chegada de Auschwitz. E quando ele chega em Auschwitz, ele sai do trem, tudo isso é contado. Ele conta inclusive a morbidez que é feita, por exemplo, a seleção para aqueles que vão para o campo de concentração de trabalho. A frase de início, né, a frase de entrada do campo de concentração, isso é marcante porque tá o trabalho salva o homem. O trabalho liberta. O trabalho liberta o homem e você tá indo para lá para ser escravizado e morrer no final desse processo, né? E, enfim, ele vai narrando essas coisas para nós e vai explicando aos poucos, né, de uma maneira inclusive muito bem detalhada, como funciona o campo. Então, o campo lá, você acaba descobrindo, por exemplo, que tem os prisioneiros que são os capos, que são os alemães que cometeram crimes, mas estão lá. E esses alemães eles cumprem um papel dentro do campo de Auschwitz, que é o papel de monitorar e punir os judeus, certo? Os judeus que usam, né, uma estrela, enquanto os capos eles usam um triângulo verde. Os judeus são chamados, se não me engano, de Häftlings, né? Uma parada assim em alemão, sei lá. Você pode ter um capo judeu, né? É muito difícil, mas você pode ter um capo judeu, mas eu não me lembro de nenhum capo judeu que ele menciona aqui. Eu acho que aquele a maior filme, parte... se eu não me engano, o filho de Saul, ele conta a história de um capo judeu, né? Mas eu acho que não é um capo, é um soldier command, né? Que um soldier command. Soldier command que sobreviveram só 4, né? Inclusive tem um livro sensacional sobre um soldier command que tirou fotos, né, do campo de concentração, que é do... Eu esqueci o nome do autor, depois tá aí. O Soldier Command é o responsável, é bom pra galera que não sabe, né? Isso, o Soldier Command é o cara que é responsável, e em geral, esses sim judeus, né? O Didi Huberman tem um livro muito interessante, que chama Diante da Imagem. Isso, é do Huberman. O Huberman é um cara muito... são fotos tiradas por um Soldier Commander, exatamente. Que é o judeu que ele é responsável por retirar, imagina, é o terror, né? O máximo terror. Ele é responsável por retirar os corpos das câmaras de gás e levar para os fornos. Então, e aí o Didi Huberman num livro chama Apesar de Tudo as Imagens, ou Diante da Imagem, eu estou lendo agora até hoje para conversar com vocês. Isso, Ao contrário de vocês, eu nem encostei nos livros. Não, velho. Eu só limpei a casa. Quinta e sexta. Não, eu devia ter feito isso também. Mas enfim, mas eu sou convidado, né? Então, e aí, enfim, ele vai narrar isso pra gente, né? Ele vai narrar todas essas coisas. E a gente vai conhecer o que era o cotidiano dentro do campo de concentração Bona Monowitz, né? É importante falar isso. Ele estava dentro de um campo dentro de Auschwitz. Auschwitz não é um só, ele estava em Bona Monowitz. E ele nos narra ali o cotidiano, a gente acaba conhecendo esse cotidiano. Só que é importante falar que essa narrativa ela não é uma narrativa que nos apresenta o campo de concentração de uma maneira objetiva e absolutamente visual, né? Ou seja, existe um filtro que o Primo Levi possui, que é o filtro da literatura, certo? Eu acho que, inclusive, assim, eu talvez discorde um pouco da ideia da condescendência com os judeus por conta de um capítulo específico, que é o capítulo a respeito do Ulisses, né? O Canto de Ulisses, porque para mim esse capítulo é um capítulo absolutamente poético, não há nada ali de narrativo e é um capítulo de exaltação aos judeus. Mas por que isso te leva a discordar da condescendência? Porque isso me leva a discordar da condescendência. Bom, como é que esse capítulo se desenrola?
A gente tem ali o... Quase uma ruptura na narrativa. É uma né? ruptura na narrativa ele completa. quebra Ele tá conversando com um colega dele, né, que eu não me lembro agora o nome, e aí o colega quer aprender italiano, um colega que, enfim, tem ali uma função, né, um pouco de monitorar também os prisioneiros, e ele vai lembrando de trechos, né, da Divina Comédia, especificamente do Canto de Ulisses. E o Canto de Ulisses, o que é esse Canto de Ulisses? O Canto de Ulisses é um momento em que o Ulisses ele encontra-se ali com Dante Alighieri, né, quando o Dante está ali na descida dele, né, para os infernos. É um canto faz parte do livro do Inferno, né? E o Ulisses vai dizer que ele foi punido porque ele decidiu ir até um limite onde não era permitido a humanidade, certo? E no final, o mar que engole Ulisses acaba se tornando o campo de concentração que engoliu o próprio Primo Levi. Então é como se ele estivesse encontrando uma justificativa para ele mesmo do porquê os judeus estavam presos ali. E por que os judeus estavam presos ali? De acordo com, enfim, a interpretação desse capítulo, os judeus estavam presos ali porque eles foram além daquilo que era permitido para a humanidade, tal qual Ulisses. E quando a gente vai pensar nos judeus, a gente pensa em quem? Karl Marx, Freud, certo? Aqueles homens que desafiaram Sim. o limite do conhecimento humano. Então Sim. é como se ele estivesse um pouco exaltando o fato dos judeus estarem ali, certo? Por que os judeus, entende? Porque essa é uma pergunta. Por que os judeus? Sim. Ele está dando uma resposta para ele mesmo. Então ele está falando assim, não, a gente não, ele está falando assim, os judeus estavam lá porque nós, judeus, fomos melhores do que todos os outros. Isso faria algum diálogo, me desculpem a ignorância, mas isso faria algum diálogo com aquela ideia que a Hannah Arendt coloca no Origens do Totalitarismo, que ela fala da questão de que o nazismo ele é como se fosse uma sublevação da ralé. Vocês lembram dessa parte que ela fala? Porque ela está explicando mais ou menos o que acontece agora no Brasil. Que tipo uma galera que nunca foi considerada parte do campo da ciência, do campo da inteligência, chega num determinado momento que ela consegue o poder e aí ela quer massacrar todo mundo que produz, né, ciência e conhecimento na sociedade e tipo, vem com a força total. Porque eu lembrei disso na hora, assim, que você falou, que você tá falando de Freud, tarará, que o próprio Einstein, né? O próprio Einstein, né? Tava ali na época. Sei lá, acho que... Eu não sei, eu acho que isso pra mim é mais uma resposta do Primo Levi pra ele mesmo. Não, tudo bem, pode ser, mas assim, eu tô falando, são diálogos que se entrecruzam, talvez. Eu não sei, porque... Porque faz sentido você pensar dessa forma. Quando você tá ali no meio, você fala assim, será que eu forcei a barra? Será que eu fui prepotente? A gente foi prepotente? É que eu acho que a Ana Arendt, ela tem uma concepção que eu discordo de política de início, né? De saída. Não, tudo bem, mas a gente tem que pensar. Eu não conheço isso. Mas a gente tem que pensar que a Hannah Arendt, ela tá aqui, a gente tá pensando ela que também produz os seus textos nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? E ela tem aquela comparação do nazismo com o stalinismo, que tipo, a gente que é historiador não aceita. E aí mesmo a ideia dela de política, né, por exemplo, porque a ideia de política, por exemplo, do ponto de vista, né, a política como milagre e tal. Não vamos perder o não vamos perder por aí. Sim. Não, mas o que eu acho é o seguinte, que eu acho a tua leitura, aliás, animal. Não é minha, obviamente que eu li. Você fez um curso e tal. Eu fiz um curso, eu não fiz o curso. Eu li vários textos interpretativos e esse eu foi um acho, texto eu que acho eu acho isso, que é meio mas eu acho que isso ainda, cara, porque talvez eu tenha me expressado mal na ideia da condescendência. Porque eu acho que o Primo Levi está muito pouco preocupado no texto em assentar as bases dos judeus como as grandes vítimas do Holocausto, entendeu? Isso sim. Eu acho que ele está muito pouco preocupado porque a gente tem que pensar que a gente hoje dialoga, né? Passado tantos anos do Holocausto, a gente não lê esse livro, isso é a minha preocupação, que é a minha pira como historiador, de pensar que quem lê esse livro em 1950 e 48 está lendo esse livro de um jeito absolutamente diferente do que nós hoje. Com certeza. Lemos, é uma afirmação meio óbvia, né? Uhum. Não tem nada de... e o que eu acho é que ele está muito pouco preocupado, já naquela época, em assentar as bases como uma grande vítima
do Holocausto. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter, e essa é uma o Art afirmação... Spiegelman não faz isso no Maus também. Não, ele também não é condescendente com o judeu aliás, nesse é o, sentido, né? Aliás, é o grande ponto de encontro, na minha opinião, das duas obras, é a relação de como eles, inclusive, olham para essa condição humana, né? O Art Spiegelman olhando pro pai, né? E o Primo Levi olhando como um sobrevivente. O que é interessante até você pensar, porque, porra, o Art Spiegelman ele tem que ter uma frieza do caralho para ele olhar o pai vítima do nazismo de uma maneira mais... Não. Né? Porque tem um ajuste de contas ali, mas, por Sim. exemplo, tem um outro livro, cara, que eu acho assim, tá até aqui, que é uma Ruth Coogler, né? que é depois do Primo Levi, a minha narrativa Esse aqui, absurdamente né? Esse aqui tem um favorita programa do Reband, a gente vai deixar o card aí. do Holocausto, viu? Bom, aqui a gente trouxe várias obras, vamos só mostrar então, ó. Tem o Roberto Antelmi, né? A Espécie Humana, que pra mim é a que mais dialoga, tá? Com o Êxito Homem. Pra mim as duas são em relação... Porque a Ruth Coogler, eu acho que ela não é tanto experiência dentro do campo. Do campo, é outro rolê, é isso que eu ia falar. Olha, a experiência dentro do campo, esse daqui é certamente, depois do Êxito Homem, que eu mais gosto. Olha pra trás. Você ali, tem a que a gente falou no começo, brincando, né? Outra que... Ali, ó. Essa daqui, ela é... Olha... Do lado. Essa daqui precisa de estômago, né? Essa aqui precisa de muito estômago, que é Assim Foi Auschwitz, porque são testemunhos e é muito escatológico. O Primo Levi escreve poemas, coisas lindas, né? Meus Sóis. Só li o Êxito Homem. Tem aqui, então, a da Ruth Coogler, Sobreviventes e Afogados. Isso não é tudo que foi publicado dele, né? Tem também a Trégua, que eu não achei na biblioteca, mas tem aí tem resenha no canal, então vocês podem assistir. E, enfim, alguns livros, Cara, né? Enfim, tem muita literatura a respeito, mas você estava falando sobre a Tem o Ruth Triângulo Coogler. Rosa aqui, que né, foi a indicação do Rui, eu não li ainda esse livro, mas a gente tem uma bibliografia. São sobre os homossexuais. Tem um filme também. Tem um né? documentário, chama Parágrafo. Depois põe o link aí pra galera nos cards e tal, vocês não sabem fazer isso aí. Vocês são iniciantes no YouTube. Então, mas tem um documentário muito bacana. Bacana, né? É um documentário dramático. Um documentário bem feito. Mas é um documentário muito bem feito que vai contar a perseguição dos homossexuais na Alemanha e que é dramático, né? Porque o Berlim torna-se basicamente Berlim era considerado um grande lugar para as pessoas gays, as pessoas homossexuais poderem ir, né? Lembremos que havia um grande... Isso é um outro vídeo, né? Que é a discussão de como a República de Weimar ela foi aberta. Isso é a primeira cirurgia de mudança de gênero, né? Eu não sei se eu estou usando o termo certo, mudança de gênero ou não, mas de mudança de gênero ela ocorreu na Alemanha, né? E quando veio o nazismo, você tem e essa é uma questão interessante. Quando veio o nazismo, os homossexuais são levados logo para o primeiro grande campo de concentração. Bergen-Belsen, né? Não, para Dachau. Dachau é o maior de todos. É o maior de todos, mas não é um... Dachau que se escreve Dachau. 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 E eles são levados pra lá logo de cara. E aí é muito louco, porque, por exemplo, cara, não dá pra dar uma risada com a gente falando disso. Não, cara, ele fez uma piada. Eu falava Dachau até agora. Cacete, viu? Deixa eu pôr um pouco de cerveja aqui. Desculpa. Não, pode falar, não tem problema aí também. Não, olha lá. O Primo Levi tem comédia dentro dele. Não, tem, claro que tem. É uma coisa importante. Claro que tem. Não se trata, a gente não vai aqui também, mano, tá? Mas e aí... ficar louco, mas tem uma questão que dialoga com o Primo Levi, dialoga com a Ruth Coogler, por quê? Cara, esse documentário chama o parágrafo 175, que era a lei que criminalizava os homossexuais, que inclusive colocava a prática de relações homoafetivas e homossexuais no mesmo patamar da zoofilia, por exemplo. Só que durante a República de Weimar isso não era aplicado. Nada do que estão fazendo agora, por exemplo. Bem... não, exatamente. E aí, por exemplo, mas durante a República de Weimar isso não foi aplicado. Só que, inclusive, havia uma ideia que o próprio chefe da SS, o primeiro, né, ele era homossexual e tal. Inclusive é uma das coisas que diz que justifica a Noite dos Longos Punhais. O Jojo Rabbit é um filme que eu comentei com os meus alunos essa semana na sala de aula.
essa semana agora, que é do dia 9 de outubro, né? O vídeo vai sair depois. A gente comentou porque o Jojo Rabbit é um filme que fala sobre masculinidade dentro do nazifascismo. Que os soldados lá da SS, eles são homossexuais, né? Sim. É uma coisa bem, assim, sutil no depois filme. não, é mais ou menos, porque depois coloca os caras fantasiados de drag, né? Não, sutil até o final. Depois quando a guerra tá pegando lá, mas não é só isso, as crianças também, né? Tem tudo um puta filme corajoso, né, mano? Não, ó, filho do caralho. Não, é muito corajoso você ter coragem de fazer piada. De tratar o nazismo desta maneira e que não sendo babaca, né? Porque também não é um lance, vamos fazer piada independente do que seja. Cara, é um filme que tem um aluno meu, eu não vou falar o nome, mas ele mencionou esses dias e falou assim, nossa, esse filme é incrível, porque eu dou risada e choro ao mesmo tempo. Sim. Não, tem uma das cenas muito impactantes, né? Eu não vou dizer, mas é dos sapatos e de como o diretor constrói isso o tempo inteiro, né? Legal. Mostrando, amarrando o sapato e ali... tá. Essa ele amarra o sapato da mãe, né? Foi o último filme que eu fui ver no cinema antes da pandemia. Eu fui com os alunos também. É muito corajoso. Mas enfim, a gente, né, vai digredindo. Estamos se perdendo, e daí? Mas o objetivo é esse, Gabriel. Mas eu queria falar da Kugler, porque é isso que é animal. Isso. Porque a Kugler, ela tem um lance, ela não é um livro de testemunho, é um livro de memória, isso é diferente. Sim. Relativamente diferente, mas... Não, tem uma ideia, porque ela não está testemunhando simplesmente, mas ela está, inclusive, porque ela faz já uma reflexão com a tradição do testemunho. É um livro autobiográfico. Ela é autobiográfico. É um livro testemunhal por ser autobiográfico, mas não é um livro, não é um relato, né? E ao mesmo tempo teórico, né? Porque a Kugler, ela é uma crítica literária, renomada, e ela faz reflexões teóricas sobre a memória no livro, sobre gênero, né? Ela tem uma provocação incrível nesse livro quando ela está escrevendo, ela fala assim, ela começa a usar o artigo feminino, porque ela fala, os homens não vão me ler, né? Mas tem duas coisas que eu acho muito interessante. Ela tem uma relação muito mais na narrativa com esse tempo, e isso não é nenhuma crítica, muito mais amarga, é um livro amargo. Paisagens da Memória. É um livro amor, isso, Paisagens da Memória, é um livro amarguíssimo, inclusive ela provoca quem vai visitar Auschwitz, porque ela é uma sobrevivente, é importante, ela passou por 4 campos de concentração, e ela é uma sobrevivente de Auschwitz. E aí ela retorna a Auschwitz. É muito louco, quando ela decide escrever, ela sofre um acidente de carro, e aí ela tem uma epifania e ela vai escrever esse livro. E ela retorna a Auschwitz. E aí tem 2 afirmações, e os historiadores gostam muito desse livro para debater o Hilsen, sabe? O Hilsen, que é um historiador que debate a memória e tal. Eles gostam muito desse livro para debater, porque ela tem uma afirmação que ela fala assim, entre mim e as pessoas que visitam hoje Auschwitz, porque ela tá indo visitar Auschwitz e vendo, tipo, nós 3, assim, sabe? 3 caras interessados na história do nazismo, lá, sentado numa mesa, tomando um café, indo visitar Auschwitz. Isso me lembrou quando a gente foi pra Bananal, que a gente foi na fazenda de café, e aí a galera... Não, é sério, eu não tô zoando, mas a galera convida você a reproduzir e a fazer parte de vários costumes. É horrível. Que, tipo, confirmavam a escravidão. Lembra que tinha uma família lá pirando. E a família, nisso? tipo, achando mó da hora. E, tipo, os caras entram na senzala. E quando você fazia não sei o que, o escravo ficava aqui fora, agora você entra. Aí, tipo, a gente entrava e falava assim... A gente entrava não, porque eu não entrei, né? Não entrou na senzala, porque na senzala você não entrou. A gente entrou na casa, mas na senzala eu não vou na casa. Mas em Ouro Preto você ainda tem entrado na senzala, tem uma senzala. Não, sim, mas é porque é diferente. A senzala da... Na Casa dos Contos. Mas o Rui, a senzala que convidaram a gente pra entrar em Bananal era debaixo da casa. Tipo, a senzala da Casa dos Contos também. Mas, filho, cabia uma pessoa agachada lá dentro. Tá. Tipo, não era igual a senzala aberta. Eu não entrei por isso, porque eu também não entro, porque eu achei todo aquele... Não, é porque assim, na Casa dos Contos... Gosto, né? Na Casa dos Contos você tá solto. Entendeu? Você vai lá e tipo, você entra onde você quiser. Nesse aí a gente era guiado. Na fazenda, tinha um dono almoçando. Só que a guia da fazenda, ela levava a gente, ela convidava, o convite a visita
A visita era como se você estivesse vivendo no tempo colonial e, tipo assim, pau no cu dos escravos e, tipo, vamos curtir a fazenda. Horrível. Era um negócio ridículo, Bom, assim. A dica é, não vá pra Bananal, tem porra nenhuma pra fazer lá. Não vá pra Bananal, cara. Mas vamos Não é não vá pra Bananal, porra. Pô, mó rolê da hora, meu. Mas tudo bem, né? Mas vamos voltar pro Primo Leve, assim... Mano, mas eu acho que a força de digressão aqui é o Cláudio. Mas eu tava fazendo um comparativo com o negócio da digressão pode ser. Mas então, eu vou embora. Então. Não. É sempre assim a gravação dos vídeos de vocês? Ou não? Não, né? Primeira vez que a gente faz um convidado. Então. Mas convidado. Voltando aqui pro Primo Leve. Então, eu só queria concluir a frase da Ruth Kugler. Isso, tudo bem. Conclui a frase da Ruth Kugler. Só exatamente foi pra Ruth Kugler. Mas vamos lá, fala aí. Não, a Ruth Kugler diz o seguinte, que entre ela e os que visitam Auschwitz há um arame farpado, há cerca de arame farpado. Eu acho essa frase, cara, muito forte, assim, porque ela fala assim, é muito diferente para mim ir a Auschwitz e essas figuras que vão, ainda que nós tenhamos uma memória muito por conta do Primo Levi do que a Auschwitz, né? A gente tem uma iconografia do Holocausto na cabeça. Perguntem para vocês que são professores, perguntem para os seus alunos. Imagina a Auschwitz. Você vai imaginar a Auschwitz em preto e branco. Sim. Olha a informação aí. Você vai imaginar a Auschwitz em preto e branco. Porque todos usavam roupas listradas. É sério, caralho. É porque é um cenário preto e branco mesmo, não é? É um cenário e a forma de como se retrata é muito em preto e branco. Sim. Eu fiz uma parada com os alunos. Mas assim também, ó, agora sem zoeira. Eu li o Primo Levi com 9º ano, esse ano. E beleza, a gente imagina a Auschwitz em preto e branco, mas aí é uma questão que assim, tudo que a gente imagina que tem um tom lúgubre, a gente imagina de uma maneira escura e e é uma coisa sombria. Existe aí uma capacidade de beleza imagética, representativa, vamos imaginar uma cor para isso, só que é inevitável você associar, por exemplo, que tudo era escuro, né? Inclusive, o próprio livro do Primo Levi, né, ele é um livro onde as cores, quando elas aparecem, mal aparecem, né? Elas são cores absolutamente sombrias, assim. Ele sempre narra o nascer do sol e o pôr do sol, até porque ele estava na Polônia, certo? Que é um lugar que tem um inverno drástico. Absolutamente infernal, tá? E ele sempre narra de uma maneira muito lúgubre. São poucos os momentos em que ele fala que ele olhava para as montanhas, porque tinham montanhas na direção da visão dele, e ele ficava pensando assim, putz, talvez se eu não estivesse aqui nesse momento, por causa disso eu poderia aproveitar essa visão. Então é inevitável você ter essa sensação, né? Eu não acho que isso seja causado por conta das representações cinematográficas. Eu concordo com o Rui, hein? Eu acho que não, cara. Eu acho que concordo isso com o porque eu imagino a Bíblia com as coisas do humano. Renascimento, por exemplo. Então, mas eu acho que faz parte do nosso imaginário, entende? A gente associar cores sombrias, a algo que foi sombrio de fato. Sim. Sabe? O único momento, por exemplo, que tem cores ali tudo bem, mas é o momento em que ele vai falar sobre o Canto de Ulisses. Não, tudo bem, eu concordo. Que por exemplo, aliás, essa análise do Canto de Ulisses é muito legal. Mas eu acho que a gente chegou no consenso sobre ela, né? Sim. Que a ideia é que, por isso que eu inclusive trouxe a Ruth Kugler. Porque eu acho que, por exemplo, a Ruth Kugler ela tem uma narrativa mais amarga. O Primo Levi tem uma narrativa mais triste. Eu vou falar uma coisa, eu acho que o Primo Levi, ele é um escritor de literatura. O Primo Levi ele é um artista. A Ruth Kugler, ela é uma teórica. É uma teórica, perfeito. Certo? O Primo Levi é um artista. E o Primo Levi, ele não está ali tentando pensar... Claro, ele está tentando pensar o que foi essa experiência. Só que a literatura para o Primo Levi não é um momento de fazer teoria. É um momento de ele tentar livrar os demônios. Coisa que ele não conseguiu. Total. Ele não conseguiu porque ele morre aos 67 anos, né? Por suicídio. E que isso é uma coisa que me perturba. Isso é uma coisa, assim, claro que existe lá as suas polêmicas, se suicidou ou não, mas hoje em dia há um consenso de que ele não havia
razão, né? Ele ele se joga de um lugar, né? Não tinha como ele cair ali se não fosse motivado por uma razão suicida. Existe um pouco esse consenso. Então, assim, a literatura dele é uma tentativa de auto, sei lá, de autolivramento, né? De tentar resolver as questões com ele mesmo, né? E é incrível, porque é logo depois, né? Isso é... Em 46. Só que qual que é a questão? E outra, o Primo Levi, ele era um escritor antes de entrar para o campo de concentração. Os poemas dele, você tem poemas de 42, certo? Você tem poemas de 43, tem poemas lindíssimos. Por exemplo, que ele narra não, né? Mas ele procura representar o reencontro com uma amiga dele que foi levada, né? Que também era uma partisã. Então ele escrevia poesia já antes, né? Depois ele perde, isso é muito interessante, ele para de escrever poesia e vai para a prosa. A prosa surge para ele depois do campo de concentração. Isso é muito interessante. Mas ele é um artista, eu acho que o que diferencia isso. O Primo Levi é um escritor de literatura, né? A Ruth Kugler, ela é uma escritora de teoria, ela é uma crítica né? literária. E aqui a gente tem uma mistura de crítica literária, de teoria literária com memória, com autobiografia, certo? E para mim essa eu acho que é a grande diferença, né? E, enfim, falando do Ace do Homem, voltando um pouco para o Ace do Homem, para mim, assim, eu tenho às vezes uma questão, né? Porque para mim o Ace do Homem, ele é uma obra que me toca também muito, uma obra que quando eu leio eu fico muito comovido, só que ao mesmo tempo para mim ela responde pouco. Por exemplo, quando eu li pela primeira vez, não sei se vocês tiveram essa experiência, eu fui ler, sempre escutei Primo Levi, eu fui ler, eu tava esperando, cara, falei, putz, agora eu vou ter todas as respostas do universo a respeito do que foi o nazismo e tal, e o que foi a experiência em Auschwitz. E no final das contas, na verdade, eu só tive 350 milhões de mais perguntas, né? Então, o meu caso Isso foi um pouco do questão. oposto disso. Tipo, eu peguei o Primo Levi, não ia ler esse ano, tipo, tava lá. Foi uma indicação sua, comprei e tava lá. Igual a maioria dos livros que a gente compra, né? A gente compra muito livro pra não ler. Não ler, pra deixar lá. Pra deixar lá pra uma hora que você precisar. Aí o... Eu digo que livro que é pra ter, não é pra ler. Isso, aí o Rômulo virou e falou assim, eu vou trabalhar o Primo Levi com os alunos do tal ano, e bem na hora que eu tava, do nono, né, bem na hora que eu tava dando nazismo pros caras, eu falei, eu vou ler. Aí eu peguei, debulhei o livro, rapidão. Aí só que aí foi o contrário, né, eu tava esperando um livro, eu tava esperando tipo assim, um diário de Anne Frank, uma vez, um negócio que era assim, vai ser aquela mesma coisa de sempre sobre o nazismo, né? E aí quando eu li, eu falei, caralho, mano, o cara, tipo, ele narra uma estrutura de poder, e aí como você começa a criar, como você falou também, muito mais questões. É isso mesmo. Eu fiquei impressionado também, só que a sensação que eu tive foi assim, o livro, ele é menos um livro para você conhecer e mais um livro para você experimentar, entendeu? Também. Mas eu acho que esse eu acho que é a questão. Mas eu acho que essa é a grande vantagem da narrativa, né? A narrativa eu costumo brincar que, por exemplo, né, quando eu dou aula e tal, o passado não existe concretamente. Tá. Né? A gente que é historiador, também tô nessa. O passado ele não existe, não tem como... O passado é um país estrangeiro. Falem por vocês, vocês bebem demais, o meu existe, né? Eu me lembro dele. Mas o passado objetivamente ele não existe, sabe? Então eu e o Cláudio a gente estuda um objeto que não existe, não porque a gente não estuda o passado, né? Mas uma das formas, inclusive, da experiência, né, é a narrativa, né? E não sei o que eu tô falando, o Benjamin é o grande cara dessa discussão. O Benjamin que teve toda a treta lá, né? Com o próprio nazismo. Com o próprio nazismo. Então eu acho que, por exemplo, tem uma coisa que o Primo Levi coloca, é distinto, né? Bom, primeiro isso, né, cara? Ele traz uma discussão, eu tava agora lendo, e se você parar pra pensar, tem uma estrutura ali que
que ele vai modificando durante a obra, mas ele narra, mas ele tem momentos profundos de pausa com ele, né? Ele tem um lance de... Que é o caso do Ulisses. Ele cria um capítulo inteiro sobre isso, mas ele tem o tempo inteiro ele está refletindo, né? Porque tem uma narrativa que ele faz de interlocução, que é bem no início, quando eles estão indo para Auschwitz e eles estão no trem. Né? Eles estão no trem e aí ele vai lá, conta, assim, ele também não dá muitos detalhes, por exemplo, né? Só que como a gente, e isso é muito louco, como a gente já tem muito esse contato com a narrativa do Holocausto, nós já temos muita noção assim, a gente já tem uma visão do que é esse trem, por exemplo, sei lá, provavelmente vocês dois viram pianista, provavelmente a galera aí viu o pianista, então tem aquela imagem dos caras jogando água, a ideia da sede e tal. Mas, cara, tem uma cena que é dilacerante pra mim. Que é a cena de quando é uma das cenas mais dilacerantes da obra. Que é quando ele conta das mães, que eles não sabem ainda o que espera, e ao mesmo tempo é muito louco, porque ele faz. E ele para, e pra mim é isso que é louco formalmente nele. Porque ele para, ele tá narrando o que tá acontecendo, e ele para pra fazer uma reflexão sobre como que a gente pensa o futuro. E aí ele volta pra narrativa. Isso é do caralho. Aí ele volta pra narrativa e fala assim, cara, e aí as mães estão lavando a roupa dos bebês, e aí as roupas aparecem, e amanhã o sol se levanta, algo assim, com um arame farpado, e aí, cara, você tem a imagem do arame farpado na tua cabeça, com as roupinhas de criança, mano. Aí você fala, porra. Eu narrei pra Sila, que é minha namorada, beijo Sila, te amo. Eu narrei pra Sila, que é minha namorada, cara, ela chorou hoje em casa. Eu falei, mano, olha isso. Né, eu tava retomando umas partes, e aí você imagina, então assim, eu acho que ele alia essas duas coisas, que é o que você fala do potencial literário dele, né? Uma reflexão e a construção da imagem, né? Isso que você falou do futuro, né, do tempo em si, é uma das grandes reflexões que o nazismo traz, né, para a Europa, né? Por exemplo, Norbert Elias, ele vai escrever um livro sobre o tempo, uma tentativa de mostrar como o tempo ele é relativo em relação a cada grupo humano. O Einstein, não à toa, vai estudar o tempo nesse período e também. A necessidade da memória. E a necessidade da memória o tempo todo que, também, exemplo, né? Tipo, a necessidade para cada grupo humano. E aí eu acho que a gente tem que lembrar a qual grupo o Primo Levi pertencia. Porque Sim. eu acho que é fundamental essa experiência para ele de ser o Primo Levi, inclusive, mas muito louco isso, porque ele fala o tempo todo que ele é muito menos judeu do que qualquer outro. Não, é interessantíssimo, porque ele fala assim, eu passei a me sentir muito mais judeu isso. quando eu cheguei no campo. Porque até então claro, ele era um... Ele era um cara, não era nada ortodoxo, mas a gente não pode... Mas assim, a palavra pro judeu é um negócio que tem uma importância gigantesca, Sim, né? então. E vamos lembrar, por exemplo, o que foi a palavra e o tempo, e a memória, né? Aquilo que é transmitido de geração para geração. O que foi, por exemplo, a experiência da resistência de Auschwitz pro Agnesheib, né? Eu não lembro agora, mas que foi aquela luta em Auschwitz, né? A resistência de Auschwitz, que se deu como uma luta armada, mas também se deu por meio do recolhimento dos relatos dos judeus que foram colocados em latas de leite e enterrados porque eles tinham a preocupação de que isso fosse transmitido para a próxima geração. Verdade. E essa transmissão para a próxima geração... É no Guia de Varsóvia, isso. É no Guia de Varsóvia, né? Eu confundi. Isso é no Guia de Varsóvia. Que é Agnes Scheib, não lembro agora. Tá aqui, tem um livro inteiro sobre isso. Isso, que é incrível. Quem escreveu na nossa história. É incrível, porque assim, porque é aquela preocupação de você passar para a próxima geração aquilo que você viveu. E essa é uma preocupação também por mais que eles tivessem, que o Primo Levi estivesse tentando ali resolver as questões com ele mesmo, ele tinha essa preocupação, né? O final do capítulo do Cabe, que é o momento em que ele vai para a enfermaria porque ele está com um problema no pé, ele sabe que se ele não sair se ele não melhorar, ele vai morrer, né? E ele fala que ao mesmo tempo aquela enfermaria é muito interessante, né? Porque o livro, só fazendo uma pequena digressão, ele tem a mesma estrutura da Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Porque, de novo, a enfermaria é o quê? É o espaço da vida e da não vida, que nada mais é do que o purgatório. Isso, caramba, que do caralho isso. Eu dei aula várias vezes sobre
Pois é, se tivesse conversado comigo antes, já estaria... Mas eu li o livro antes de você. Pois é. O que uma leitura boa não faz. Eu só sou mais burro. Eu tô aqui bolando a casa. Eu só sou mais burro, porque eu li o livro... Mas é o espaço do purgatório, né? Não, inclusive o começo, os primeiros guardas que abrem o trem, ele chama de ele fala que são Cérberos, né? São os cães o cão do inferno. Então, a estrutura inteira da Divina Comédia, certo? E quando ele está nesse purgatório, que é o espaço da vida e da não-vida, é o momento que ele vai fazer uma reflexão sobre a possibilidade de sobreviver àquilo e transmitir para o próximo. E aí ele diz uma coisa que é importantíssima para entender. Porque ele fala assim, a grande questão aqui é que isso daqui não pode ser contado para ninguém. Ele fala, o que acontece aqui, as coisas são feitas de um modo para que isso não saia daqui. E aí ele para e pensa, eu não vou sair daqui. E aí eu imagino a tortura, por isso que eu falo, a tortura dele não é visual. Porque é pensar o que deve ser a tortura psicológica para alguém que está numa enfermaria lotada de gente doente, agonizando, e ele pensar assim, isso não é feito para sair. Né? Isso aqui não é feito para ninguém sair daqui. Não, e os soldados porque se sair daqui... imagina você chegar nessa conclusão, porque se sair daqui... eu vou contar, as pessoas vão poder contar isso. Então, isso não pode ser contado. Puta, que foda isso. E aí, ele termina o capítulo do Cabe falando isso, né? Imagino que deve ser a tortura psicológica. Então, o livro, ele também tem esse papel, né? Total. Ele tem esse papel de fazer o quê? Eu preciso contar essa parada, porque né? se não conta, os nazistas vencem. Essa é a questão. Se não conta, os nazistas vencem. Outra, ele tem uma questão que também é a seguinte... se eu sobrevivi, né, tem um momento que ele tem um amigo, né, ele desenvolve uma amizade dentro do campo, né, que é um momento lindíssimo. O amigo dele não sobreviveu, né, porque... O amigo dele não é italiano, não é... É um italiano também, é um judeu. É o cara com que ele abre do capítulo do Ulisses, não é? Não, esse não, é o outro, esse esse é outro, um outro que fala que ele tá Deus. ensinando as paradas pra ele e tal. Esse amigo dele, eu não lembro o nome agora, mas é um amigo que, em janeiro de 45, né, o livro termina assim, pra quem não sabe, tô contando o final, mas também... Não, ele sobreviveu, se ele escreveu o livro, porra, amigos... não tem spoiler. Mas assim, tem Nesse aí, sentido, tem uma pra mim também? Tem pra todo mundo. Aí sim, hein? Então o livro tem um momento que ele tem uma amizade, ele só sobrevive, né? É importante falar isso. Ele só sobrevive por duas razões. Ele sobrevive primeiro porque ele era químico, né? Por isso que eu falei lá no começo que é importante essa ideia, porque chega um certo momento que precisam de pessoas competentes para produzir borracha. Verdade. E aí essa borracha, né? Esse trabalho ele era feito dentro de um laboratório, onde havia aquecimento, né? E inclusive eu acho que é um dos poucos momentos que ele fala sobre sexualidade, né? Porque isso é uma questão, inclusive, que ficou na minha cabeça. Como é que será que era a sexualidade, né? Porque, beleza, o desejo sexual, eu imagino que ele era absolutamente apagado, mas não 100%, porque eram seres humanos. E eles veem meninas ali, né? Mulheres, no caso da idade deles, né? 20 e poucos anos, ele tinha 20 e poucos anos ali. Só que ele 25. não... muito jovem, né? 25, 26. E ele, dentro do laboratório, ele vê essas mulheres alemãs e tal, e ele fala assim, né? Puxa, que ele se sentia envergonhado porque ele estava sempre muito feio, obviamente, né? E ele só consegue sobreviver, então, por isso. Porque ele era um químico, ele vai para dentro do laboratório e ele não tem que fazer trabalho físico, né? Ele não tem que fazer um trabalho onde vai exigir muita energia dele, porque a comida dentro do campo de concentração era uma sopa, né, que quem conseguia ficar com a parte do fundo, né, que é onde tinha alguma substância, se alimentava um pouco melhor. Aí vale só um comentário, você terminou? Sim, não, aí vale um comentário, que é... de como, por exemplo, tanto Primo Levi como a existência dessas narrativas impacta a gente olhar para o Holocausto e para a história. Por exemplo, tem uma pergunta sobre o Holocausto que eu já fiz e hoje eu entendo que ela é equivocada e que me incomoda muito, que é... por que não houve nenhuma... Houve uma tentativa de rebelião, né? Mas por que não houve nenhuma grande rebelião? Mas tem uma pergunta que me incomoda muito, que é por que não houve resistência? E essa pergunta eu acho que ela está num lugar muito errado, porque
Se essas pessoas Pô, se viveram... isso não é resistir... Se isso não é resistir, né, meu amigo? O que é resistir? Nessa... O que é resistir? Exatamente. E aí o Michel de Certeau, né, que é um grande historiador francês, num livro que ele vai trabalhar história e cotidiano, ele vai dizer, olha, a resistência não é só as grandes sublevações, as grandes revoluções, as grandes insurreições. Às vezes você aprender a machucar a mão, pra poder ir pra enfermaria. Pra poder ir pra enfermaria, que aí quem não faz é o Primo Levi, quem faz é o Arte. É o pai do Arte, é a era do Mouse. É muito louco. É muito louco que pra mim o Mouse e o Primo Levi misturam. Não, eles entram. Inclusive a gente não mencionou, mas esse aqui é um outro grande. Não, é um livro maravilhoso. Ele Wiesel, né? A gente acabou esquecendo de mencionar. Não, é um livro, é uma das grandes obras. Do que é a resistência, né? A resistência, e aí tem uma parte mais pro final do livro, o final do livro é angustiante, né? Porque, e eu acho que também tem um elemento, e aí o Rômulo me corrija se estiver errado, que apesar de ser uma narrativa real, que a gente sabe que é real, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2014, ele estava esgotado, 13. Ele estava esgotado há muito tempo. E aí eu vi a primeira vez num filme que era A Invasão... A primeira vez que eu vi o nome do Primo Levi foi naquele filme As Invasões Bárbaras. Tá. Sabe? Que tem ali um francês lá que fala sobre... É um filme canadense, na verdade. 11 de setembro. E aí eles estão ali debatendo o Primo Levi e tal. E aí esse filme é incrível, cara. Põe aqui depois o cartaz pra galera e tal. Sim. E uma coisa que a gente não falou ainda, ó. Pô, dá um like. Não, outra coisa também. Baden-Baden, patrocina nós. Baden-Baden, nota nós, editoras. De todos esses livros, galera, vai estar aqui embaixo no link do canal pra galera poder comprar. Nas editoras, hein? Pra comprar, nas editoras. Pra ajudar, vocês não estão mais na Amazon. Pau no cu da Amazon. Não, então eu acho que vocês vão estar na Amazon, mas depois vocês cortam. Foda-se a Amazon. Então, mas aí tem uma coisa que é muito louca no final do Primo Levi. E é isso, né, cara? Você vê como é que a memória é doida. Porque eu sempre fico na dúvida, assim, se tá no Primo Levi, se tá na Memória Sobrevivente. Mas esse eu tenho certeza que tá no Primo Levi. Que é, mano, o final é angustiante, né? Porque os nazistas têm uma política de explodir e de começar a queimar os arquivos. Sim. E aí um SS chega pra ele e fala, a gente pode perder. A gente pode perder, porque ele já tem noção. Mas ninguém vai acreditar em você. A gente já tem noção. Não, isso tá no Primo Levi, tá no Primo Levi. Não, cara, a gente tem noção. E o Mark Zoller, que é um historiador que tem o Império de Hitler, ele vai fazer uma discussão sobre essa estratégia e fala muitos generais e muitos SS começaram a Segunda Guerra sabendo que era uma guerra perdida. O nazismo não tem condição da Alemanha sustentar esse plano. O Paxton coloca no livro dele que uma das características do nazismo é a entropia, que é a destruição. E é muito louco que o Tarantino depois trabalha isso no Bastardos Inglórios, né? Porque ele já sabe, lógico, que os nazistas perderam. E aí o que resta pra ele no filme dele é falar que faltou uma parada. Marcar quem eram os nazistas, porque os judeus estão marcados até hoje. Não isso dava, é muito louco. Mas aí é foda porque não dava pra... Não dá pra você saber. Mas da hora. Mas você tem vários casos, por exemplo, teve casos de nazista que foi preso aqui em Atibaia, tá ligado? Ah, sim. Mas também não dava pra você... De fato, o julgamento de Nuremberg, ele pegou alguns figurões principais. Sim. Mas não dava pra você prender a população da Alemanha inteira. Não dá pra você Não dá. Não. Mas eu não tô falando nesse sentido. Mas eu tô falando no sentido da memória. Nesse lance da memória que o Rui tá discutindo, que a arte... ela vem com esse papel de buscar reparar aquilo que é história e que o decorrer das coisas ele não consegue fazer. Porque foi o que você falou, não, o SS falou, a gente vai apagar o que está acontecendo aqui. O Tarantino ele vem falando assim, nem fodendo. Não, a gente vai marcar os nazistas. Não é à toa que o Primo Levi, pra mim, ali ele tá dizendo, nessa belíssima leitura que você fez do capítulo do que não é minha, né? Depois eu deixo aí os artigos que eu li pra fazer a leitura. É outra qualidade ter um beletrista lendo letras, né? Beletrista não, professor de português. Eu não Você se apresentou assim na primeira vez do Rebu. Foi ele que escreveu.
Tá, aí ele a leu. culpa não é minha. Aí Não, ele leu o negócio não, que não me apresentei como beletrista, tava escrito assim. No vídeo você fala beletrista. Não falo. Fala beletrista. Tá gravado, Depois a gente põe o vídeo. Depois a gente vê. Não, e tá no Instagram. Não tá, eu mudei. Ah, você mudou, mas Tava no Mas Instagram, tava. O você beletrista é mudou, um professor de história. Você tá Tava associado, no Instagram, você tá mas tava associado no Instagram. mas O foi ele beletrista é um que professor de escreveu. história. Mas tava Eu no não Instagram. gosto desse termo de beletrista. Tá, então tudo bem, mas Pra mim, toda a letra Então, mas a qualidade de ter alguém que, mano, se relaciona com o texto literário. Portugal mudou hoje. Com uma qualidade essa. Mas eu acho que ali também, quando ele vira e fala assim, quando ele faz questão de contar isso, e depois tem aquela cena, mano, pavorosa que, mano, né, ele fica, né, e aí tem o lance da desinteria, que é, mano... Então, e aí é muito louco, porque assim, a única coisa, e é isso que é foda, porque eu acho que ele deixa muito claro, né, a única coisa que faz ele sobreviver são essas coincidências, assim, o fato dele ser químico, ter ido trabalhar no laboratório, e o fato de ele estar doente no momento em que os nazistas abandonam um campo. Por quê? Os nazistas abandonam um campo... E vão pra Grande Marcha. E levam com ele os prisioneiros com condição de marchar e falam, a galera que tem na enfermaria, foda-se. E ele fica. Ele fica. E aí é isso que faz com que ele sobreviva. E isso é o início do livro da Trégua. Esse é o início da Trégua. Que é incrível, leiam. Que pra mim, aí sim... lê tudo aí. Lê tudo que é foda. Mas aí o início da Trégua, inclusive, tem pra mim, mano, o momento mais, assim, visualmente terrível, que ele conta a história de uma criancinha que nasceu no campo, enfim, é terrível. Mas é interessante, assim, o fato de que, justamente, ele mostra o quanto de coincidências foram necessárias, né, pra ele poder sobreviver. Se não fossem essas coincidências assim muito pontuais, ele não sobreviveria. Ele morreria, porque é isso. Aí eu acho que ele não é condescendente com ele mesmo. Ele deixa bem claro, eu não sou um herói. Não, total. Não há nada de heroísmo na minha trajetória. Sim. Minha trajetória, ela é a minha trajetória. E o que me fez sobreviver foram, uma série de acasos, muitos acasos, né? Não, e é muito louco, né? Porque daí você trazendo isso, eu queria deixar como dica, como subsídio teórico para pensar isso, um livro de um cara incrível que eu acho que falou sobre tudo, talvez, que é o Todorov. Sim. E o Todorov tem um livro chamado... Acho que esse cara une nós três aqui. Né? Verdade, né? Acho que ele é um brinde ao Todorov. Não tem cerveja aqui, não? Não tem, Nenhuma, porra. Nenhuma. Acabou aí também? Não, tem uma aqui na malinha. Tem uma na malinha. Porra. Então, porque... Na hora do brinde. Que é um grande... Ano passado eu também trabalhei E ele tem bom, ele vai contando por que ele vai escrever esse livro, né? E o Todorov vai falar, eu tive em Auschwitz. E aí tem toda a treta com ele é polonês, né? Não, Todorov é búlgaro. Ele é búlgaro, mas tá ali no leste, né, gente? Cara. Então corta isso. Comunidade polonesa correndo atrás do Rui Júnior. Eu sou descendente polonês, hein? Um brinde ao Todorov. Aí. Agora corta tudo aquilo ali, vamos lá? Não corta nada, não. Foda-se. Então, mas ele tá no leste, né? E ele vai contando isso, e aí eu acho que tem 2 capítulos nesse livro que dialogam muito com o que a gente tá falando. Que é um que ele chama Nem Heróis Nem Santos, Heroísmo e Santidade, né? E ele tá absolutamente provocado pelo Primo Levi. Eu não sei, porque eu não pesquisei antes de vir para falar sobre isso, né? Sobre esse livro. Eu não sei qual é a relação... Você não leu esse ainda? Não, eu li trechos, eu não li inteiro, não. Os capítulos que... Eu li 2 capítulos dele, eu quero ler inteiro, mas como tudo na vida a gente que é professor, a gente lê muito por demanda, né? Não, sim. É livro teórico e esse é um livro teórico, que é esse Nem Heróis Nem Santos. E aí ele continua chamando nem monstros nem feras, pessoas ordinárias. E aí é um lance que é diante do mal, né? Que ele fala, não violência e resignação, formas de não julgar, narrar, julgar, compreender. Esse finalzinho desse o diante do mal, eu acho que é fundamental para poder entender, e ele dialoga o tempo inteiro com o Primo Levi, assim. Esse é um livro que ele é extraído das reflexões da visita dele a Auschwitz, como o Didi Huberman também, né? O Didi Huberman tem um livro que chama Cascas, que tem a ver com as fotografias que ele bateu e tal, que é bem fininho, da 34,
que é da visita dele a Auschwitz, e ele vai trabalhar exatamente isso que você trazia. Ele fala, cara, não tem herói no rolê. Não tem. Não tem muito herói. Tem... Sim, da hora. O heroísmo é viver, né? Nesse caso, é isso que ele vai dizer. Sim. Então é isso. E como que as pessoas se portam diante do extremo, né? Isso me lembra um pouco. Eu tenho que jogar com as cartas que eu tenho na manga, desculpa. Mas, por exemplo, no livro Mito de Sísifo do Albert Camus, que ele fala que a grande sacada do ser humano é a ânsia pela vida, né? E tipo, por exemplo, a gente pensa assim, talvez... Ele é um trágico. Por que todos os judeus simplesmente não arregaram e tipo, falaram foda-se? Porque a gente também tem essa ânsia pela vida, né? A gente tem essa coisa assim de querer levar a nossa esperança ao cabo último e tipo, deixar... ver se vai rolar, e sabe? E aí é muito louco, porque você fala, né? O Primo Levi, ele vai se matar, e aí que entra também o Camus, que ele fala assim, o interessante é pensar sobre as pessoas que o tempo todo não tem certeza de que querem se matar, ou de que não tem certeza absoluta de que não querem se matar, mas é quem tá naquele meio que fica, tipo, puta, por que eu não me mato agora? E não se mata, e por aí vai. E o Primo Levi, ele estende a vida dele até depois do campo de concentração. Sim, e aí ele se suicida. Né? Então ele carrega, né, essas máculas de... ele tem filhos, pensando, falar, então, né? pensando em deixar um... Sei lá, não, eu vi um documentário, eu acho que eu vi um documentário muito... Eu vi um documentário. Mas eu vi, mas tem a ver muito com isso, será? Assim... Que tem era um documentário sobre a Anne Frank, que eu tô trabalhando com o 7º ano agora. E aí tem uma frase de uma senhorinha que inclusive conheceu a Anne Frank, uma judia que sobreviveu a 4 campos de concentração também. E aí ela fala assim, eu perdoo muitas coisas. Ela fala, eu perdoo muitas coisas. Ela falou, mas eu não perdoo e eu não consigo entender o que fizeram comigo e com as crianças nos campos de concentração. E aí ela fala, os meus filhos são uma banana para os nazistas. Os meus netos, ela fala que é um dedo do meio para os nazistas. Que da hora. Aí ela fala, e ela tem 95 anos, ela fala, e os meus bisnetos são mes pieds de nez. Ela fala assim, que é pied de nez é isso aqui, né? Em francês, para os nazistas. Então, qual é a tradução disso aqui, pied de nez? Pied de nez é tipo uma... Aqui, ó. Tipo, né? Aqui, ó. Eu enganei vocês, eu sobrevivi, seus trouxas. Que eu acho que é um pouco isso, assim, talvez, mano, o Primo Levi, ele tenha se suicidado, eu vou falar uma coisa meio polêmica, porque ele tem encontrado a paz. Olha a polêmica! Caralho, você assustou o Cláudio. Gente, eu quero ver como é que vocês vão editar isso. Não, aqui editar, foda-se. Que é isso, né, mano? Que talvez ele tenha encontrado o momento dele ali e falou, mano, chega, tá ligado? Já deu, vivi o que tinha que viver. O cara viveu... E denunciei o que eu tinha que denunciar. E o cara viveu 150 anos em 67. Em 67 anos. Essa é a verdade. O cara viveu, mano, tanta coisa em tão pouco tempo. Qualquer relato sobre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial que você encontra, a galera envelhece anos. Não, e eu tenho um pouco isso. Porque fisicamente falando. Quando eu vou refletir muito isso que você traz do Camus, né, no Mito de Sísifo, o único problema filosófico realmente sério da humanidade é o suicídio. Porque ele resolve isso, né? Decidir um homem revoltado depois. Decidir se a vida vale ou não continuar na pena. E quando você tem essa ideia que o Primo Levi, mano, ele se mata... Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte, ele se matou com, mano... Tava o quê? Quase 80? 67 anos. 67? Então, mas ele mata 67, mas depois que você falou... Mas talvez... Jovem pra hoje, mas pra época não, mas de qualquer jeito é se matar, né, velho? Tem idade de pai, mas eu acho que pode ter... Cara, aqui é só no campo da especulação mesmo, né? Porque sim, estamos viajando. Estamos viajando. Mas assim, eu acho... Eu sempre tenho pensado... Cara... talvez a velhice, porque tem uma coisa que ele preza nas obras dele, e não só nas obras, porque o Primo Levi, como o Romulo afirmou, ele ficou marcado por ser um escritor de testemunho dos traumas, mas né? Ele tem inclusive narrativas ficcionais. Ele tem narrativas, isso que eu ia falar ali, ele é um grande contista. Ele é um grande contista, e que não passa nem perto
das discussões sobre o Holocausto, por alguns. Sim, tem né, coisa policial. Tem coisa policial. Tá, né, ele tem um livro que é considerado um dos melhores livros sobre narrativa científica, inclusive, né? Da tabela periódica e tal. É bem legal mesmo. É uma figura gigantesca e que o tempo inteiro, no próprio Primo Levi, no Isto é um Homem, no Afogados e Sobreviventes, que eu acho que é um livro que é uma atualização em alguns aspectos do Isto é um Homem, né? Ele relê no campo depois de muito tempo. Eu acho que assim, se fosse pra falar pro nosso público, você aí... Público-alvo. Vocês, 5 pessoas que estão assistindo. Caralho, 5? Pra mim tem 2. Tem uma piada do Claudio que é muito boa, só entre aspas. Que eu morro de rir toda vez. Fala, tem 10 pessoas aqui, já é 10 pessoas a mais que a gente esperava. Essa piada é muito boa. E você nem é um cara engraçado. Não, o Claudio é engraçadíssimo. Ele é engraçado porque ele é meio torto. Eu acho que assim, a sequência é essa, ó. Se for pra ler. Claro, começa pelo clássico, né? Segue depois, tá? Quem gosta de uma coisa mais frufru, dá uma lidazinha no Mil Sóis, Primo Levi, né? Poesia. Se não gostar de poesia, pula. Eu pulei, por exemplo, porque eu não sou da poesia. Isso. Agora, vai pra Trégua depois, né? Não trouxe a Trégua porque não encontrei, minha biblioteca tava bagunçada. A Trégua é da Companhia de Bolso. Uhum. Isso. Tem vídeo no canal aí. Só assistir. Ótimo vídeo, porque fui eu que fiz. E... não todos os vídeos nossos são ótimos. E depois desses, né? Depois do Stone... Não, porque a Trégua ela é a continuação exata. Ela continua do ponto onde para. É tipo, mano... É tipo De Volta filme, para o Futuro 1 De Volta para o e Futuro 2, isso. É tipo filme. Aí começa de onde o outro parou. Aí, terceiro, né? Primeiro é esse homem, a Trégua, vai depois pra esse daqui, certo? Sobreviventes e Afogados. Posso me meter? E aí, se você... Eu acho que antes de entrar nesse, não, eu mas leria ele. eu tô falando só de... Só do desculpa. Eu Cagou canal. no vídeo. Aí esse... Não, Vai, vamos manter. Aí, pra finalizar, se quiser, realmente assim... eu quero conhecer porque isso aqui tem textos que ele publicou, porque assim, antes dele publicar na editora O Isto um Homem, ele publicou em revistas junto com um outro amigo dele que também ficou em Auschwitz, certo? Que é o Leonardo de Benedetti. Inclusive esse cara ajudou ele na Trégua, ele aparece na Trégua, né? Que, enfim, tem aqui esses testemunhos que ele publicou nas revistas. Então isso aqui é mais para quem quer conhecer, tipo, mais mesmo, assim. Sim, tem, por exemplo, tem um texto interessantíssimo aí, que e eu acho que esse tem um valor, inclusive, para pensar o Primo Levi depois, que é uma ligação que ele faz para um membro da SS. Sim, esse é um texto muito, porque... um membro Tá da nesse SS... assim, Auschwitz? Tá nesse, e ele, mano, mano, você imagina, você leu, agora você imagina o teu impacto como leitor. Você leu o Primo Levi, você leu Isto é um Homem, você leu a Trégua. Isso. Você não leu ainda o Sobreviventes, mas você leu Você esses dois. porque assim, depois acaba o Isto um Homem, você fala, acabou o drama do cara. Não acabou. Não, esse todo e esse é um problema, na verdade, do ensino de história. Porque nós não ensinamos depois parece que, mano, acabou a Segunda Guerra, aí você dá um clique e começa a Guerra Fria, lá, Pacto de Alta Potsdam. E isso acontece com vários momentos. Eu tava lendo um livro sobre os nascidos da escravidão, que o Cadu me indicou, né? O Cadu que também talvez... Cadu que é um amigo nosso. Cadu, você não tá aqui hoje. Um dia participe aqui. Não, eu chamei o Cadu. Não vim hoje, não quis vir. Ele que não quis. Não, ele tá escrevendo ele tá terminando a dissertação dele. E aí eu li o Nascidos da Escravidão. E o Nascidos da Escravidão, ele fala do momento em que a escravidão é abolida nos Estados Unidos. E ele fala das chacinas que acontecem ao redor de várias fazendas dos Estados Unidos ou da migração forçada para evitar que a lei acompanhe no tempo. Isso é legal, hein, mano? Eu não li esse livro, não. Mano, isso é muito louco. Porque a Trégua deve ser... Cara, imagina. Você tá num campo de concentração... Acabou a guerra, você tá lá no meio do nada na Polônia. Acabou a guerra, os caras fugiu, que tava lá, largou você ali. Aí você fica assim, ó.
Não, é muito louco, porque o começo é assim, ó. A gente não pensa nessa ruptura, né? Porque a ruptura, mano, começo, ela tá na linha da história, que a gente narra, mas na vida cotidiana? Prática. Então, o começo, a narrativa tá assim, ó. O Primo Levi tá na enfermaria, ele fica lá uma cara, tá se recuperando, tá com uma porrada de doença. Que tá no livro, isso. E aí é foda. Tá no livro. Só que ele se recupera um pouco, ele fala, mano, eu preciso sair daqui. E aí quando ele sai do bagulho, assim, ele põe o pé fora, um soviético olha pra ele e fala... E dá uma pá pra ele e aponta pra neve. Fala, mano, você vai cavar a neve. Aí ele olha e fala, mano, fudeu, tá ligado? Tipo, mano, o que eu vou fazer? Aí ele pega essa pá e foge e troca a pá por cigarro e vai fazer toda uma treta pra conseguir. E aí ele pega trem, vai pra um canto, e, mano, aí começa todo um périplo. Eu geralmente, enfim, eu associo... Associam o êxito do homem à Divina Comédia. Enfim, eu associo a Trégua ao Satiricon, porque o Satiricon ele é uma crônica, basicamente, mas uma crítica à burocracia do regime romano, e a Trégua é uma crítica à burocracia do regime soviético, né? Não vou entrar em detalhes aqui, tem vários momentos que ele vai reproduzir, inclusive, trechos do Satiricon, assim, ele reproduz isso é mesmo. importante você trazer o lance do regime soviético. Por quê? Porque o Todorov, no livro, ele vai bater, o Cláudio até fez um favor de marcar para mim aqui, ele vai bater o regime soviético com uma outra grande obra de testemunha, que é a obra do Shalamov. Né? Não conheço o Shalamov. Não conheço o Shalamov. Então, o Shalamov... Eu não conheço várias coisas. Conheço o Shalamov, eu não conheço o Shalamov, mas eu conheço o Shalaparado. A gente precisa terminar o vídeo porque os caras estão bêbados. Não, tô zoando. Fala aí. E o Shalamov, por exemplo, ele vai ser um... E bom, como a maioria dos que vão parar nos gulags, né? Ele é acusado de trotskismo e tal. E ele escreve 6 volumes que saíram pela 34, né? O Artista da Fome, o Artista da Pá e tal, chama Os Contos de Colimá. Ah, tá. Os Contos de Colimá. É um belíssimo relato. Assim como você tem um outro relato soviético, que é também o Arquipélago do Sozelinski, que eu te dei. Tá aí, ó. Aquela obra que ela não é tão boa a tradução. Eu preciso te dar uma agora que saiu de aniversário. Não, claro que você precisa. Muitos presentes. Sempre precisa me dar um... E aí, assim, mas ele diz o seguinte, olha só que interessante. Vamos lá, então. A experiência retirada dos campos comunistas não é muito diferente. Ele está citando o Hobbes antes. A guerra contínua de todos contra todos. Valan Shalamov, que ficou num deles durante 25 anos. Nossa. O que há uma diferença qualitativa, que é qual? Os gulags nunca foram campos de extermínio. Isso é uma claro, você isso não é uma vai fazer diferença. Com que a pessoa definha até a morte. Isso é uma diferença importante. Os gulags são terríveis, mas as condições de vida permitem uma sobrevida. Não estou dizendo que isso é bom. Porque você pode sofrer durante 30 anos. Você pode sofrer. O Shalamov vai. Tanto é que o Shalamov escreve 6 grandes volumes, né, belíssimos, aliás. Dos quais 17 em Colimá, que é onde ele conta, né? E particularmente pessimista. Todos os sentimentos humanos, amor, amizade, os ciúmes, o amor ao próximo, a caridade, a sede de glória, a probidade, todos esses sentimentos nos vinham abandonados. Assim como nossa própria carne, que havíamos perdido durante a prolongada carestia. O campo era uma grande prova das forças morais do homem, da moral ordinária, e 99% dos homens não passava nesse teste. As condições do campo não permitiam que os homens permanecessem homens. Os campos não foram criados para isso. Sim. Isso é muito louco, porque o Todorov, apesar dele diferenciar extermínio e campo de concentração, ele vai dizer exatamente que assim, os soviéticos também são extremos, são brutais. Claro. E o Primo Levi é genial na Trégua por isso, né? Porque ele não é, em nenhum momento ele passa um pano para os soviéticos, né? Não, tem momentos terríveis. Tem momentos terríveis, assim. Não é porque eles teoricamente saiu da mão do que é o grande trauma do século XX para a Europa, que é o nazismo, por eles sobreviverem na mão dos soviéticos, os judeus necessariamente eles são resgatados, né? Eles não são salvos.
Eu acho que essa é uma questão. A questão ali é que assim, não havia também. Os soviéticos eles estavam em guerra. Eles chegam em janeiro, a guerra acaba em maio. Uhum. Então, assim, os soviéticos chegaram e falaram: beleza, então, a gente está vencendo a guerra, né? Mas não tem como. Não há nenhuma relação de humanidade com aquelas pessoas. Quer dizer, não vou dizer que não há nenhuma relação de humanidade, mas não há nenhuma relação assim. De cuidado com as pessoas que estão ali. Pô, as pessoas estão ali, beleza, salvamos você. Quem conseguir se salvar, se salvou. Quem não conseguiu, não é responsabilidade nossa. Eu ia falar que isso bate um pouco numa teoria que se espalhou aí ao longo do tempo, de que a gente estuda história e tá nos fatos históricos pra gente aprender com o passado e resolver o futuro. Tipo, a sequência é Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola e vai chegando até o nazismo e a gente não vai melhorando como ser humano. Porque a história não é remédio amargo, né? Não, e nem é bula de remédio também, igual a Lilian Maurice Schwartz fala no livro dela sobre o autoritarismo brasileiro. Ela vai falar assim, sei lá, o que é a história? A gente até se pergunta o tempo todo, né? O que é a história, pra que ela serve, pra que... Não serve pra nada, né? Ela me dá um dinheiro, assim, trabalhando como professora. Tá, claro, tem uma praticidade na sua vida, mas não é um prego que você coloca na parede pra segurar o seu quadro. Isso, não. Ela não é um prego, na verdade ela é o contrário, né? Ela é um movimento, sei lá, mas até você pensar entre o prego e a parede e olhe lá também. Ainda depois que a gente não saiba pra que serve... Tem alguma, não vou dizer que tem serventia, mas tem algum valor. Não, ela serve pra gente pensar a gente enquanto ser humano. Não, mas quando eu digo que ela não serve pra nada, é uma brincadeira. Sim, é igual a filosofia. Filosofia serve pra porra nenhuma. Mas eu digo que o historiador não deve servir a nada. Sim. Assim, a gente não serve... Mano, há nenhuma... claro, há valores, a ideologia, mas... Sim. O compromisso, por exemplo... O Todorov, que eu não vou ousar dizer que não é historiador, né? Ele é muitas coisas. Ele é muitas coisas. Ele surge pro mundo... Pensa num cara foda. Dentro do livro... Ele é o todo esse. É como o Humberto Eco, né? Você não vai ousar dizer que ele não é literato. O Eco é mais foda que ele, mas... Não, talvez... Vamos entrar em polêmicas aqui. Olha a polêmica! Eu gosto mais do Eco. Polêmica. Não, até porque o Eco fez uma coisa que... E os dois surgem no mesmo... dentro do mesmo contexto. Eles surgem dentro da mesma organização do Roland Barthes. São todos eu não sei do Barthes. nada do Barthes, nunca li nada. Mas é chato. Eu só imagino que também assim, o Todorov não fez uma coisa que o Eco fez, né? Ele não produziu literatura, né? Sim. O Eco também é ficcionista. O Eco... E vocês devem estar vendo esse vídeo, devem estar pensando, que bagulho louco, tá escrito Primo Levi, e a gente tá terminando. Bom, mas a gente falou do Primo Levi, falamos bastante, e agora a gente, enfim, vamos finalizar esse vídeo aqui, porque já deu, né? A gente vai continuar aqui, o petisco acabou, a cerveja ainda tem na geladeira. Eu só queria terminar passando uma mensagem do Primo Levi, que ele diz o seguinte, não sabemos, porém, para onde vamos. Ele fala isso no CAB. Quando ele está lá no CAB, na enfermaria, e ele está refletindo. Ele fala, não sabemos, porém, para onde vamos. Talvez sobrevivamos às doenças e escapemos às seleções. Talvez aguentamos o trabalho e a fome que nos consomem. Mas e depois? Aqui longe, por enquanto das blasfêmias, das pancadas, podemos retomar dentro de nós mesmos e refletir. E tornar-se claro, então, que voltaremos. Viajamos até aqui nos vagões chumbados, vimos partir rumo ao nada nossas mulheres e nossas crianças. Nós, feito escravos, marchamos 100 vezes ida e volta para nossa fadiga, apagados na alma antes que pela morte anônima. Não voltaremos. Ninguém deve sair daqui. Poderia levar ao mundo, junto com a marca gravada na carne, que é a tatuagem, a manova daquilo que em Auschwitz o homem chegou a fazer do homem. Então é isso. Além de tudo, o Primo Levi ele afirma uma coisa. O nazismo não é uma coisa de monstros. Ela foi uma coisa feita por homens contra os próprios homens. E se você quer conhecer mais, é só uma dica. Leia
a obra do Primo Levi e as outras coisas que a gente indicou e tá aí para vocês darem uma olhada, mas a gente não vai continuar. Posso dar uma informação antes de acabar? Pode ir, vai, fala. Você é o convidado, você tem o direito de falar o que você primeiro quiser. que eu queria só dizer, se você puder acompanhar a leitura do Primo Levi e você está se perguntando que obra eu conheço o Holocausto. Ah, sim, do essa é ponto uma de vista, boa obra. Historiográfica. A Shoah, vamos falar de Shoah, apesar do nome do livro. É o Holocausto, né, que os judeus chamam de Shoah, Tem exemplo. né, a Shoah. Tem um documentário que está inclusive no YouTube disponível. Sim, vamos colocar, o livro, né, que é do Lawrence Hess, que vai trabalhar com testemunhos também para poder reconstruir essa obra bastante. Ele é um documentarista, vai ser historiador sério, né? Então vale muito a pena aí essa informação. Só aí. um dado, esse livro aqui que você tem, esse livro aqui que eu inclusive li esse livro, é bem legal mesmo, ele faz um compilado. Ele faz um compilado da história do nazismo desde o momento em que, desde antes do Hitler subir ao poder e inclusive das ideias que pululavam pela Europa. Dando sempre um recorte de como se constrói o discurso racial. Esse aqui que você tem uma edição capa dura, mas tem uma brochura, inclusive mais barata atualmente, viu? Que está custando em torno de R$45, R$49. A gente vai deixar aí para vocês. Isso daqui é bem legal mesmo, né? É bem legal. Pra mim é uma obra que ele é um documentarista. Ele é um documentarista da BBC, isso. Que na minha modesta opinião, não sou ninguém na fila do pão, pra mim é o melhor canal de documentários históricos, assim, que constrói questões mais sérias. Concordo. E, bom, então fica aí essas duas dicas e agradecer esses dois aqui, que eu que agradeço. É um irmão... Uma puta de uma aula, eu tô calado aqui porque eu um irmão de quanto tempo? Um anão. Claudião, pra vocês que não sabem, a gente começou a trabalhar... Não, ele chamou a gente o gordo. Não, mas porra, cara, tô aqui garganta e pantagruel e aqui, ó. E o Alcofibras. Então, assim... Mas agradecer os dois o convite, foi muito bacana. Não vou dizer que foi divertido, porque falar desse tema nunca é... isso. Mas não, pode falar que foi divertido porque é uma conversa entre amigos. Entre amigos e tal, e com cerveja. E deixar uma parada pra vocês. Além de tudo, eu gosto muito de quadrinho. E quando bater 500 inscrições, vai ter 2 quadrinhos aí. Dois quadrinhos, hein? Um quadrinho que é o Voz de Chernobyl, pra gente poder continuar aí pensando no trauma, mas o trauma em outro lugar, que é o trauma Voz de Chernobyl. E um outro que, esse eu não vou mentir pra vocês, eu ganhei 2, então eu tenho um a mais e eu vou deixar pro canal, que é o Supremos. Opa! Que corre o risco do Romo querer pegar pra ele. O Cláudio não, porque ele não pira, que é o Supremos do Mark Miller. Sim, que fundou todo o cinema, que é os quadrinhos que dão base pra toda... Pra MCU, né? Que é a galera talvez não sabe o que é MCU, o canal de vocês é muito erudito. Não, é porra nenhuma. Que é o universo Marvel cinematográfico, né? Sim. E aí é os Supremos, então esses 2 quadrinhos aí. Pô, legal. Bateu 500. A gente tá quase lá, hein? No momento aqui tá 444. Bom, olha, então se você gostou, divulga esse canal, a gente agradece a presença muito. Não, é um prazer estar com os dois aqui, ó. Aí, vamos continuar tomando cerveja. Um beijo a todos. Beijo, obrigado. obrigado. Até a próxima.